Nessa aula a gente vai falar sobre jornada digital. Tá, mas o que é jornada digital? A jornada digital dentro do método MoveOn é a gente executar as etapas que a gente tem dentro de cada pilar. Dentro do método MoveOn, a gente tem três pilares. O primeiro pilar é o pilar de base digital, o segundo pilar é o pilar da captação proativa e o terceiro pilar é o pilar da comunicação eficiente mais conversão. A união desses três pilares representa uma fundação forte, robusta, que vai mirar o resultado que a gente quer chegar, que é pelo menos conquistar um cliente novo por dia. O método MoveOn é uma estratégia digital. Ele é baseado em um método que já foi validado. Então é muito importante que a gente siga as etapas e que a gente entenda essa estratégia antes de começar a execução. Por isso essa aula. É uma aula bem teórica, mas ela vai subsidiar as etapas de execução, as etapas em que a gente vai colocar a mão na massa. O pilar 1 é o pilar da base digital. Nesse pilar, nesse primeiro módulo do método MoveOn, a gente vai ver sobre Google Perfil de Empresas e a gente vai ver um modelo de landing page ideal. É a landing page que nós utilizamos aqui dentro da MoveOn Dance. Já é um modelo de página de captura validado. Então a gente vai entrar em detalhes sobre o que deve ter nessa página, quais são as copies que tem que ter ali, os textos, a linguagem persuasiva que a gente utiliza, também ganchos, gatilhos, formulários de contato, o que deve ter nessa página. Dentro do Google Perfil de Empresas, muitas escolas, profissionais liberais, professores, têm, mas eles não otimizam. E para a gente conseguir ser encontrado em pesquisas orgânicas dentro do Google, é importantíssimo que a gente tenha o que a gente chama de GPE otimizado. Antes o nome era Google Meu Negócio. Hoje mudou. Hoje é Google Perfil Empresarial, Google Perfil de Empresas. E a gente deve estar sempre com ele atualizado e verificando sobre o que está acontecendo ali. Analisar dados, manter atualizado e otimizado. Então, existirão aulas práticas em que você vai colocar a mão na massa e executar melhorias dentro do Google Perfil de Empresas. Você vai ver que isso vai representar uma grande evolução em termos de captação de interessados para suas aulas de dança. E muitas pessoas pecam nesse simples fator. Não acompanham o GPE, não otimizam, não colocam os serviços de acordo com a categoria dentro da ferramenta, não conseguem fazer um trabalho de feedbacks, de recolhimento de feedbacks e por aí vai. Você vai entender com mais detalhes sobre essa parte. Vão ter aulas teóricas sobre isso. Esse fluxograma parece complicado. Eu até peço um pouco de desculpa para vocês, porque a minha área de formação é engenharia, então tendo a criar um pouco de complicações. Mas eu prometo para vocês que eu vou simplificar ao máximo isso aqui. Então, dentro desse primeiro módulo, na base digital, vamos tratar sobre Google Perfil de Empresa, a otimização dele, o perfil, o modelo de landing page ideal para fazer a captação para suas aulas. Dentro do pilar 2, captação proativa. Aqui a gente já entra mais a fundo sobre a parte de atração. Eu gosto de trabalhar, e o método MoveOn ele trabalha no que chamamos de 80-20. 80% do resultado ele está focado em 20% das ações. Então, nesse primeiro módulo do método MoveOn, a gente vai ensinar sobre Google Ads, sobre a estrutura que você deve montar dentro do Google Ads, sobre a estratégia a ser aplicada dentro do Google Ads, para depois ir para aplicar, para clicar nos botões, para rodar essa campanha. Então a gente vai ver a parte estratégica, a parte de estrutura e depois
a gente vai rodar uma campanha dentro do Google. Nesse primeiro módulo, a gente não trata sobre Facebook e Instagram. Então, a gente vai focar no 80-20. A gente vai focar no que realmente vai trazer clientes com qualidade, de acordo com o perfil que você busca de cliente ideal e que vão comprar logo de cara a sua aula. Então, você não vai precisar ficar criando muitos conteúdos, porque a ideia é trabalhar com esses clientes que já estão preparados para consumirem as suas aulas, para virar o seu aluno. Dentro do pilar 3, comunicação eficiente mais a conversão, nós vamos trabalhar toda a estratégia de relacionamento. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada CRM, que do inglês vem Customer Relationship Management, que é gerenciamento do relacionamento com o cliente. Vamos integrar essa ferramenta ao WhatsApp. Vale a pena entender, e você vai entender por que você deve ter uma ferramenta para controlar os teus leads, os teus interessados. Existem interessados que têm muitas objeções, e essas objeções você não consegue sanar naquela época ali, naquele período que você está lançando uma aula, que você está lançando um workshop. Você vai ter que guardar esse interessado, que mais à frente vai virar o teu cliente, mas talvez isso aconteça daqui 2 meses. Então, vão existir interessados que virarão clientes logo de imediato, porque eles já estão prontos para consumirem a sua aula. Só que existem alunos aí, clientes, que vão virar o seu cliente mais à frente. Porque, como nós sabemos, o serviço de prestação de aula de dança, existem muitas objeções. E às vezes a gente não consegue sanar essas objeções logo de imediato. A união desses 3 pilares, a base digital, estratégia de tráfego, que é dentro do pilar 2, captação proativa, e o pilar 3, que é a comunicação eficiente mais a conversão, vão fazer com que a gente tenha um funil de captação, atraindo interessados e fazendo a conversão deles. Isso representa um funil que vai criar uma base digital, que vai ser controlada por um sistema que a gente não vai perder esses interessados. A gente vai fazer o contrário, a gente vai converter esses interessados que mais à frente vão virar os seus alunos.